Fala galera! Recentemente foi lançado o trailer de Transformers One, que nos apresenta um novo universo de Transformers, com novos conceitos e uma reimaginação de personagens antigos. Mas antes de explicar o trailer, primeiro temos que saber o que é Transformers One. Transformers A New Generation, ou Transformers One, é um filme em animação que vem com a premissa de explicar as origens da guerra por Cybertron, focando na amizade e depois inimizade de Orion Pax e D-16, acompanhando também B-127 e Elita One. A trama gira em torno dos personagens não terem T-Cogs, ou seja, eles não podem se transformar, e com o decorrer do tempo vão adquirindo, e o melhor de tudo, 100 humanos. O filme do sonho de todo fã da franquia, dirigido pelo nosso queridíssimo Josh Cooley, que já dirigiu Toy Story e Up, Altas Aventuras. Agora com isso em mente, vamos rodar! O trailer começa com Orion e D-16 em uma sala, como se fosse um interrogatório ou de reparo. D-16 parece irritado e não quer conversar. Algo a reparar é que ele já está com a insígnia Decepticon, apesar que provavelmente ainda não sabe seu significado. Essa cena dá a entender que eles provavelmente se meteram em uma briga ou fizeram algo que não é permitido, muito provavelmente por causa de Orion. Nesse filme é possível perceber um pouco mais de detalhes dos personagens. A clássica cabeça de balde do Megatron, que aqui é preta, talvez como uma referência à sua versão das HQs da Marvel, que tinha essa mesma coloração. Em seguida, um robô genérico aparece e joga eles alguns andares abaixo, falando que agora eles são gerenciadores de lixo, quase como se eles tivessem sido rebaixados de alguma coisa. E aí aparece nosso amarelão, Bumblebee, que deixa claro que esse filme vai ter um tom em maior parte humorístico. Sinto muito fãs de Fall of Cybertron que esperavam uma coisa mais filosófica e dramática, vão continuar chupando o dedo. Então vemos Optimus Prime fazendo a famosa pose de super-herói, um frame rápido de mineração de Energon. Inclusive havia esquecido de mencionar, mas tanto Orion e D-16 são mineradores de Energon, ideia tirada dos quadrinhos da IDW. É só isso. E então, o que parecem, planejam invadir um trem. Então temos um take mais amplo dessa Cybertron. De Ayakon, na verdade. E olhando assim, cara, parece aquela cidade meio Japão, sabe? Futurista, um negócio meio cyberpunk. Agora, algo meio confuso é que nesse trecho aparece um letreiro em língua normal, escrito Ayakon, e no outro em cybertroniano, vai entender. O Orion, ao que tudo indica, vai ser aquele personagem que quer ver algo novo, que tem curiosidade, enquanto o D-16 está acostumado com a monotonia, mas também tem a curiosidade atiçada pelo seu amigo. Os olhos dele aqui são amarelos, acho que justamente para mostrar a neutralidade dele ainda. Que cena bonita, senhoras e senhores, isto é cinema. Agora me pergunto se isso é no final do filme ou é uma visão ou sonho do D-16. A gente vê então Megatron admirando uma escultura com o símbolo Decepticon, que é meio subjetivo, mas dá a entender que ele se sente meio conectado com aquilo. Outro detalhe bem interessante é a presença da grama e musgo, que dá a entender que essa versão de Cybertron seja um mundo meio tecno-orgânico, uma parada meio Beast Wars, saca? Uma nave Quintesson que eu acho que teve inspiração nas naves Decepticons da IDW, que eram a insígnia deles e uma coloração bem parecida. Analisando a fala dos personagens, fica claro que a população, talvez grande parte dela, vive no subterrâneo por temerem a superfície por algum motivo. Então vemos um panorama bem melhor de Ayakon. E que lindo, velho, me lembrou bastante a Cybertron de Bumblebee Movie. Como dá pra ver, tem cidade em cima e embaixo, um trem subindo para a superfície com os protagonistas. Esse trem provavelmente não é um Transformers, queria eu que fosse um Astrotrem, mas não é. Palmas pra galera que animou isso aqui, hein, daria um bom wallpaper. Pode ser brisa minha, mas isso aqui me lembrou o jogo Angry Birds Transformers, que tinha cenários como esse, com a aurora boreal, meio desértico, parecido com esse, mas eu acho que não teve uma inspiração não. Olha que interessante, vida cybertroniana que não é Transformer, são só animais como servos, e isso é um negócio que eu sempre quis ver, explorar Cybertron, mostrar sua biodiversidade, como por exemplo os Drillers. Tá aí o que eu falei, o planeta tem quase predominantemente vegetação, como a da Terra, que eu não acho ruim. Não importa. Dentro dessa caverna, a gente vê um corpo de um robô, que eu acredito ser pelo rosto e asas o Onyx Prime, um dos 13 Primes originais. Aqui podemos ver que os personagens possuem um buraco no peito, justamente pelo que eu falei, a falta do T-Cog. E justamente nesse momento que eles os recebem e vemos Alpha Trion, que tá com uma cara meio estranha. Os robôs sofrem um upgrade e saem de lá. Vemos o que parece ser um grupo de veículos de Transformers Prime, são bem parecidos. Temos uma pequena cena de ação com os personagens descobrindo como funciona a transformação. Agora mais de perto vemos como são os Quintessons. E de novo, aquele aspecto meio tecno-orgânico de Beast Wars. Esse personagem que eu acredito ser Sentinel Prime pela sua coloração. Algo a se notar são os veículos atrás dele, ou seja, provavelmente foi ele que os mandou para pegar os protagonistas. E de alguma forma, pelo menos para mim, fica parecendo que Sentinel possui alguma relação hierárquica com os Quintessons. Tá vendo como ele ameaça ele? Creio eu que existe uma hierarquia onde os Quintessons mandam nos Primes e os Primes nos outros. Ceninha de batalha que ficou bem legal pra falar a verdade. Não tá aquela coisa bem sem sentido do Michael Bay, ainda bem. Pô, aqui teve uma clara inspiração em Transformers 2, quando o Megatron ressurge e vai até o Fallen. Isso aqui é interessante, hein?
Aparentemente, os personagens de Beast Wars coexistem nessa era de Cybertron. Ah lá os guri. Shockwave ficou bem legal, não é nada que a gente já não tenha visto. Starscream também. Detalhe que tem um trono atrás dele, então talvez nesse momento o Starscream seja o líder dos Khons. Soundwave, coitado, cortaram metade da barriga dele, mas fazer o quê? E nenhum deles ainda está com a insígnia Decepticon ainda. Frame rápido do tiro que dá pra ver mais ainda a inspiração que tiveram com os Vacons. Isso aqui pela cor eu achei que era um Sharkticon, mas se trata na verdade de um modo alternativo do Alpha Trion, semelhante ao leão, que eu já acho ser a batalha no final do filme. Tem até o Skywarp ali, o B-127 descobrindo sua máscara de batalha, que deve ser uma referência ao rosto do Goldbug, ou a máscara da batalha do Masterpiece Bumblebee. Bom pessoal, esse foi o vídeo, esse trailer está dividindo opiniões, de um lado tem gente que gosta, do outro tem gente que odeia. Eu, pra falar a real, não sei, parece interessante, apesar de eu ter tido uma quebra de expectativa gigantesca. Mas e aí, o que vocês acham? Comenta aí.